Senhoras e senhores, boa noite. O artigo que será analisado chama-se Sway Reduction in Tower Cranes through Discrete Time Resonant Active Disturbance Rejection Control. A tradução para o português ficaria algo como atenuação de efeitos pendulares em guindastes torre através de rejeição ativa de perturbações em tempo discreto ressonante. A dupla é formada pelos alunos Elvis Eugênio e Giovanni Lima. O artigo foi elaborado pelos pesquisadores Horácio Coral Henriques e Santiago Pulido Guerreiro. São pesquisadores da Faculdade de Engenharia da Universidade de San Buenaventura, em Bogotá. Para introduzir o artigo, ele trata de guindastes torre, que são máquinas de transporte e posicionamento de carga pesada em uma área determinada. Guindaste torre são máquinas muito utilizadas na construção civil e outras indústrias como offshore, plataformas de petróleo e tudo aquilo que é utilizado para içar cargas pesadas. Então, esse tipo de máquina ela requer velocidade de transporte e precisão, que é para produzir o mais rápido possível, içar o máximo de cargas possível, com a maior velocidade possível e a maior precisão possível, mas sem abrir mão da segurança, porque os acidentes que podem ser provocados são muito perigosos, haja vista que eles levantam cargas de peso elevado. E o que pode comprometer a segurança da operação são efeitos externos, tais quais o vento, a velocidade de içamento. Por quê? Porque esse tipo de efeito indesejado pode provocar oscilações e comprometer a segurança da operação. Para analisar a dinâmica do artigo, foi utilizado esse modelo de guindaste torre. Ele tem 3 graus de liberdade, que são eles: rotação, elevação e translação, conforme está explicitado na imagem. O ponto de referência seria a ponta do gancho, que é onde a carga vai ser posicionada. Para fazer uma modelagem matemática do sistema, ele foi dividido em 3 subsistemas, que são o motor, que é representado pela polia do lado esquerdo, a carga, que é representado pela massa pequena na extremidade do cabo, e o trole, que é a massa grande, trole ou carro de translação. A carga tem a massa M, representada pela variável M minúsculo. A massa do trole é representada pela variável N maiúsculo. O comprimento da corda é representado pelo L maiúsculo em metros. E as polias do motor têm raio E em metros. O motor sofre um torque tau M, medido em Newton-metro. A posição angular da carga, que é o ângulo que o cabo faz com a vertical, é dado por θp, que é medida em radiano, e a tração na correia é τ1. O deslocamento linear do trole, conforme a figura, é dado por x de t, que é medida em metros. Então, o sistema ele é analisado partindo dessas equações básicas, que é a energia do sistema, a energia cinética do sistema, K, é dado por 1/2 da massa do trole vezes a velocidade do trole ao quadrado, mais 1/2 da massa da carga vezes a velocidade da carga ao quadrado. A energia potencial do sistema é a distância da carga até o solo, é dado por mgl vezes, abre parênteses, 1 menos cosseno de θp, que é essa distância. E a velocidade da carga ela tem componentes em x e em y. A relação entre o valor absoluto da velocidade e suas componentes é dada pela equação v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Vx ele depende tanto do movimento da carga quanto do trole.
por isso que ele é dado pela soma da velocidade do trole, que é x ponto, mais a velocidade linear da carga, que é L vezes θp, que é a velocidade angular, vezes o cosseno de θp. E a velocidade em y, como mostra o vetor, ela é negativa, tem um sentido de cima para baixo, no eixo y, e é dada por menos L vezes θp vezes seno de θp. A equação do movimento para o sistema completo, que é dado por trole mais carga, é calculada através do somatório das forças igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Essa aceleração do sistema ele possui uma componente linear e uma componente angular, haja vista que o sistema está transladando e rotacionando ao mesmo tempo. E a única força que está atuando nesse sistema, que é a entrada da equação, é a tração na correia. Ao desenvolver as equações, o autor chega a essas duas relações. A aceleração linear, que é o x de dois pontos, é função das duas massas, m minúsculo e m maiúsculo, é função também do comprimento do cabo, que é L, é função da velocidade angular, θ ponto, e também é função da posição angular, que é o θ, bem como é função também da força na correia, que é T1. A aceleração angular, que é a θt dois pontos, a segunda derivada de θ, também é função dos mesmos parâmetros, que são θ, a gravidade, a massa do trole, a massa da carga, comprimento do cabo, velocidade angular e também a força na correia, que é a tração, T1. Essas equações, pelo seu tamanho, são muito complexas, não são simples de se trabalhar. Por essa razão, os autores as simplificam e consideram as seguintes condições iniciais, que são x de t, posição inicial, igual a zero, velocidade inicial, que é x ponto de t, igual a zero, posição angular, θt de p, igual a zero, e a velocidade angular inicial, que é a primeira derivada do ângulo, também é zero. Quando ele faz essas simplificações, ele chega a relações um pouco mais simples, que são essas duas que estão apresentadas aqui embaixo. Massa da carga mais massa do trole vezes aceleração linear, mais massa da carga vezes comprimento do cabo, vezes a aceleração angular, igual à força, que é a tração na correia, T1. A segunda equação, ela mostra que a aceleração linear, que é a segunda derivada da posição, mais o comprimento do cabo vezes a aceleração angular, mais a gravidade vezes a posição angular, igual a zero. Por fim, para encontrar alguns parâmetros, ele faz uma análise do motor que está conectado no sistema. Então, para encontrar o torque que é aplicado na polia, ou seja, o torque que é gerado pelo motor, ele faz uso de algumas constantes, que são elas: o momento de inércia do eixo do motor, B, que é o coeficiente de viscosidade do motor, e chega a essa relação, ou seja, tau m, que é o torque do motor, é igual ao momento de inércia do eixo do motor, vezes a aceleração angular mais coeficiente de viscosidade do motor vezes a velocidade angular do motor. A tensão que é aplicada nesse motor, ela é função também do torque, conforme a segunda equação. Então essa tensão que é aplicada nos terminais do motor é igual ao raio do motor vezes tau m, que é dado pela primeira equação, dividido por kb, que é uma constante mecânica, mais a velocidade angular do motor vezes essa mesma constante mecânica. E por fim, essas equações básicas da cinemática, que relaciona posição
linear com a posição angular, ou seja, x é igual a θr e o torque do motor é igual a força vezes a distância, ou seja, tração na correia vezes o raio da correia. Para calcular, obter valores numéricos, com todas aquelas equações, os autores montam uma maquete, um modelo experimental, como a figura da direita mostra. Então essa figura da direita mostra que existe um contrapeso, uma torre, um cabo, a carga na ponta, e ele mede e coloca nessa tabela os valores numéricos de cada uma daquelas constantes que apareceram nas equações anteriores. A massa da carga, a massa do trole, o comprimento da corda, que é o cabo, o valor da aceleração gravitacional, a resistência da armadura do motor, o coeficiente de viscosidade, indutância, momento de inércia, as constantes elétricas e mecânicas do motor, a raio da correia e a constante de conversão. Os resultados do experimento mostram que, de acordo com 3 testes realizados pelos autores, eles mostraram que existe uma relação entre o deslocamento do caminhão e o balanço da carga, isso é o que eles chamam de oscilação. Depois eles testaram os controladores, como é que eles funcionam quando eles rejeitam distúrbios na carga. E por último verificaram quando o comprimento do cabo é reduzido em 25% do valor original, a oscilação aumenta bastante e isso é considerado um parâmetro muito crítico. Para descobrir tudo isso, ele faz uso de várias técnicas de controle e, como mérito do artigo é analisar apenas a parte dinâmica, isso foi ignorado na análise desse artigo. E por último, como a natureza do artigo era testar um novo método de controle, que é a rejeição ativa de perturbações em tempo discreto, eles viram que esse método de controle proposto é bem melhor do que outros controladores que são mais comuns. Por quê? Porque esse método de controle ele trabalha com tempo discreto. Por isso é bem mais fácil de implementar do que controladores tais quais esse P-Vector e o PADR, porque esses dois controladores trabalham em tempo contínuo. Ele viu que o sistema de controle também tinha um grau elevado de robustez, usando esse gráfico de Nyquist que analisa a estabilidade de um sistema, e chamou a atenção para isso, que quando se varia em 25% o comprimento original do cabo, a oscilação aumenta bastante. Enfim, agradeço pela atenção, uma boa noite, até a próxima.